Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Relatos de Projeção Astral. Neste vídeo, que vai ser curto, porque é uma experiência curta, eu tive a experiência dentro da minha casa. Eu estou ainda inicialmente nos primeiros vídeos, os primeiros relatos, colocando experiências dentro da minha casa, de noite. O último foi de dia, que eu ainda vou carregar no YouTube, no canal, né? Primeiro, as experiências que eu tive dentro da minha casa. Depois eu vou sair, vou voar para o Rio de Janeiro, para outros lugares, que são vídeos que virão em seguida, né, os próximos. E sempre dentro de casa, de dia ou de noite, né? Mas apenas dentro de casa. Nesses primeiros vídeos que retratam o início do meu desenvolvimento da projeção astral, em 1978, eu tinha ali 19, chegando aos 20 anos. Então, essa experiência pode ter sido, eu já ali com 20, já tinha feito 29 de setembro, ou estava chegando, foi mais ou menos ali chegando aos 20 anos. Eu um dia provoquei a saída do corpo de noite, fiz a minha técnica, que eu já relatei no outro vídeo, né? Fiz toda a minha técnica de relaxamento, de controle da respiração, e aí saí do corpo. Quando eu saí do corpo, quando eu me levantei do corpo, eu não sei porquê, não havia ninguém ali no meu quarto, não sei porquê, eu assim, voei para frente, eu me levantei, voei para frente em direção à porta do meu quarto. Então eu voei, atravessei a porta voando, não foi em pé. Eu acho que não foi em pé. Eu fui assim, deitei, aí atravessei, ou foi, não pode ter sido em pé, não, esse detalhe eu não lembro não. Mas eu saí, então atravessei a porta do meu quarto. Aí vai sair no quarto da empregada. Atravessei a parede na porta do meu quarto, aí tem um corredor que era comprido, atravessei a outra parede e fiquei em frente à minha porta, para sair do corredor, atravessei, passei pelo quarto da empregada, isso em velocidade. Aí passei pela cozinha, copa, e fui sair na sala. Mais ou menos um retângulo, vamos dizer assim, né? Um quadrado, acho que não, talvez um retângulo. Eu fiz isso, e aí fui parar na sala. Aí cheguei na sala, em pé. Eu acho que eu saí do corpo e saí mesmo em pé. Porque quando eu cheguei na sala, eu estava em pé. Eu não estava deitado voando assim. Eu estava em pé. Então, quando eu saí atravessando as paredes, atravessei parede, né, do corredor, minha porta, parede do corredor, outra parede, cheguei na cozinha e atravessei a porta já na copa, atravessei para a sala. Aí, quando eu cheguei na sala, eu só vi uma pessoa ali. Se havia outra pessoa, espírito desencarnado, eu não vi. Talvez houvesse mais alguém ali, mais sutilizado, com corpo espiritual, mais sutilizado, corpo astral, do que o meu. Eu só via uma pessoa. Eu só vi um homem sentado no sofá da sala. Estou aqui visualizando a sala e o sofá exatamente como era naquela época, 46 anos atrás, estamos chegando. Havia um homem sentado. Eu aí vim, não sei porquê, não lembro de nenhuma comunicação, nenhuma voz dentro de mim dizendo faça isso, vá na sala, faça. Não, nada, não lembro disso. Fiz o trajeto, né, levitando, volitando, né, cheguei na sala, um homem sentado. Eu automaticamente sentei no lado dele, no sofá. Também, ali naquele momento, o que vem na minha lembrança, o que ficou na minha lembrança, não vi mais ninguém ali e nenhuma voz telepática dentro de mim disse faça isso, bote a mão assim, em tal lugar, assim, assim. Não vi nada. Eu automaticamente cheguei junto daquele homem que depois eu vi, percebi, é um espírito desencarnado, um homem, um espírito desencarnado. Eu sentei no lado dele e aí vim com a mão e coloquei a mão assim, em direção a essa região aqui, entre os olhos, mas coloquei a mão assim, tá? Coloquei a mão assim, e eu vi um raio de luz, né? Um raio de luz, como se fosse uma lanterna pequena, assim, né? Um raio de luz sair da minha mão, daqui da palma da mão, onde nós temos um chakra, nós temos um pequeno chakra
nessa região, que é muito trabalhado no processo de cura, de passe, né? Do jorei. Então, eu vi sair um feixe de luz aqui, e eu fazendo isso, esse feixe de luz vinha aqui, no homem. E eu falava, receba a luz divina, meu irmão. Eu falava só isso. Né? Eu com a mão aqui, a luz vindo aqui na testa dele, aqui no meio, em cima, no alto do nariz, né? A luz vinha aqui e eu dizia para ele, receba a luz divina, meu irmão. E fiquei assim um tempinho, né? Irradiando aquela luz aqui, no homem, no espírito. Eu sabia, intuitivamente, naquele momento, eu sabia que ele estava cego, que ele não enxergava. Eu sabia. Hoje, eu analisando, depois fui analisar, eu acredito que ele fosse um espírito, alguém que em vida era cego, desencarnou, não voltou a enxergar de imediato, às vezes acontece, não voltou a enxergar de imediato, todo um condicionamento, a ligação do corpo físico com o corpo astral, o corpo espiritual é muito forte, aí vem todo um condicionamento. Então, talvez ele tivesse desencarnado ali recentemente e ele ainda não enxergava. E precisavam de ectoplasma, que só o humano encarnado tem no seu corpo. O espírito desencarnado, mais evoluído do que nós, ele não tem mais ectoplasma. Ectoplasma faz parte do mundo físico, faz parte da região etérica. É uma matéria etérica que faz parte, que compõe o chamado duplo etérico, né? Que é não é exatamente um corpo, uma matéria que faz a intermediação entre o corpo físico e o corpo astral, o corpo espiritual, o perispírito. Então, aquele homem, ao que me pareceu, ele estava cego. Era um espírito que tinha sido cego em vida, provavelmente pouco tempo de desencarnado, ele ainda não estava enxergando. Então levaram ele para mim, porque eu sou encarnado, eu já sabia dar passe, apesar de não fazer com frequência, mas eu dava passe. Eu já tinha lido alguns livros sobre passe, eu na época frequentava um centro espírita, então eu dava passe, eu lia livros sobre passe, então já tinha uma noção de passe. Eu não dei exatamente um passe, mas eu fiz a irradiação de energia para ele, uma luz aqui no centro, né, que vai em direção à glândula pineal, e aí ele voltou a enxergar. Ele voltou a enxergar. Aí eu não lembro, a experiência também foi curta, essas minhas primeiras experiências, as primeiras mesmo, foram experiências curtas, depois algumas vão ficar mais longas, como vocês vão ver a seguir, né, nos outros relatos, mas essa primeira, ela foi uma experiência curta. Aí eu não lembro o desfecho, se alguém levou ele, se ele me agradeceu, eu não lembro mais, né? A experiência interrompeu ali. Eu fazendo aquilo ali, ele voltou a enxergar. Aí eu não sei se a emoção do efeito que aquilo produziu, dele voltar a enxergar, eu não sei se essa emoção me fez voltar para o corpo, eu não sei. Ou posso ter ficado com ele, posso ter conversado com ele, não sei. Eu ainda naquele tempo não estava indo. Logo, logo eu passei aí para o mundo espiritual, vocês vão ver em breve, em próximos episódios, mas nesse ainda, nesses primeiros episódios, eu ainda não estava indo para o mundo espiritual, ainda não tinha ido a nenhuma cidade do mundo espiritual. Logo, logo eu seria levado, né? Mas essa é uma experiência realmente curtinha, mas foi a minha primeira assistência espiritual, né? Um trabalho de cura fora do corpo, curando, devolvendo a visão a um cego, mas no corpo espiritual, não no corpo físico. Não estava eu no corpo físico e ele no corpo físico, como Jesus fazia. Não, eu estava fora do corpo, ele fora do corpo, mas ele estava cego. Então fiz essa irradiação de energia na testa dele, né? Disse, receba a luz divina, meu irmão. E alguns momentos depois, ele voltou a enxergar, né? Depois daí, ao longo desses quase 46 anos, eu fiz muita cura, eu trabalhei muito com cura com o espírito desencarnado, né? Eu já trabalhei muito com cura, essa assistência espiritual como curador em espírito desencarnado. Trabalhei muito com isso durante muito tempo, assim como eu fui passista, curador em centros espírita, em centro semelhante ao centro espírita, já dei muito passe, já trabalhei muito com essa coisa
de cura, já fui uma espécie de enfermeiro de um médico espiritual que incorporava uma médica, fazia cirurgia, então me ensinou uma série de técnicas para auxiliar também. Então eu trabalhei muito com cura, então estudei muito chakras, estudei muito passe, né? Então essa foi a minha primeira experiência fora do corpo em que eu prestei uma assistência a um espírito desencarnado. Foi a primeira vez, por isso é que eu estou trazendo esse relato curto, né? Porque foi a minha primeira assistência, foi o meu primeiro auxílio a um desencarnado, eu estando fora do corpo, e no início, eu ainda estava no início do meu desenvolvimento de projeção astral, e já estava fazendo cura, já estavam levando, porque alguém levou aquele espírito para a minha casa, alguém que sabia que eu estava apenas começando, mas algum espírito desencarnado, outro, que talvez estivesse ali, mas eu não vi, estava com um corpo bem mais sutil do que o meu, talvez, é possível, mas alguém levou, porque ele não foi sozinho, cego, não me conhecia, né? Nem eu também não tinha nenhuma consciência disso, eu saí do corpo, ele já estava ali. Mas eu, de alguma forma, quando eu saí do corpo, que saí atravessando as portas, paredes e tal, para chegar na sala, eu sabia que ele estava ali. Como é que eu sabia? Eu não sei dizer agora, eu não sei dizer hoje. Como é que eu sabia? Não sei. Mas muitas vezes eu saio do corpo, eu vou para um lugar fazer um atendimento, vou fazer um trabalho cirúrgico, energético fora do corpo, vou prestar uma assistência. Aí como é que eu sei disso? Eu, com a consciência de encarnado, enquanto eu estou no corpo, não sei, mas quando eu saio do corpo, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei onde eu devo ir. Então, é uma outra consciência, né? Nós despertamos com esse desenvolvimento espiritual, não é só da projeção astral, com o desenvolvimento, com a evolução espiritual, nós passamos a ter uma consciência mais alongada, uma consciência mais ampla, mais profunda, mais expandida quando estamos fora do corpo. Então, desde o início que eu sinto isso. Quando eu saio do corpo, eu tenho uma outra consciência, um outro nível de consciência, inclusive, às vezes, poderes psíquicos. Eu, fora do corpo, tenho alguns poderes que no corpo eu não tenho. No corpo eu não tenho. A não ser trabalho de cura com as mãos, já fiz muita coisa. Mas fora isso, não tenho poderes, né? Mas fora do corpo eu tenho outros poderes. Vou ficando por aqui. Esse também é um vídeo curtinho, porque foi uma experiência curta, a minha primeira assistência a um desencarnado fora do corpo. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço.